Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos. Para dar início à atividade de hoje, eu vou falar só um pouquinho da minha experiência de vida, só para dar mais ou menos sentido do que irei falar. Pois é, no decorrer da minha vivência lá de infância, tinha muita dúvida a ser resolvida. Não questionava por não entender e sempre ouvia, né? E não devemos questionar as coisas de Deus. Não é bem assim. Entendi hoje que se questionar é crescer, se expandir para a eternidade. Deus não nos prende. Inclusive, Ele quer nos libertar das nossas amarras. Então, vamos lá. No decorrer do tempo, eu vim entender que a vida é bela e se deva aprender de tudo que existe aqui na Terra. Com isso, meus irmãos, eu vim entender que somos muito pequenos na eternidade. Somos tão pequenos que eu fiz uma comparação. Somos iguais a um embrião que está em fase de gestação. No sexto mês de gestação. Aí ele não é bem assim, mas é a minha comparação. Ele não sabe como foi colocado ali. Não sabe o que está fazendo. E nem sabe se vai nascer, o que será da sua vida após o nascimento. Porque ele nem sabe se vai nascer. Pois é a mesma coisa, somos nós aqui. Não sabemos de onde viemos. E nem sabemos, o menos aqui, o que estamos fazendo. E nem sabemos, após a morte, o que seremos, o que é que vamos fazer. Ou para você ver o tamanho em ignorância, falta de conhecimento. Aí é a nossa inocência diante de nosso Pai. Gente, de saber, tem. Esse saber tem. Só que nós, ainda por ser muito criança, não estamos ligando. Observemos que a criança, falando ser humano, as crianças não ligam muito para ser um doutor, ser um médico, ser um fazendeiro, ser um... Não, eles não ligam. Somos nós, não ligamos à nossa verdadeira realidade. Por quê? Porque somos pequenos. E assim, vamos ao tema de hoje. No vídeo anterior, se aborda sobre a depressão, a enfermidade que não cala muita gente. O nosso dever é conhecer a origem da depressão e como ela se manifesta. Sim, não só deva se conhecer de tudo, é se evoluir, é dádiva de Deus. E por ser nosso dever, é nossa obrigação conhecer, para crescermos na eternidade. Mas não é isso que se vê entre nós. Nós somos iguais os animais que andam fuçando o chão. Não olha para cima. Um exemplo, né? Porque não é para cima, qualquer lado. E Deus nos colocou aqui, na matéria, foi para aprender e não para estacionar. Porque somos alma vivente,
Nós vamos chegar lá. A matéria oferece 4 itens muito importantes para nós. 4 itens. Mineral, vegetal, animal e hominal. Somos nós? Será que somos nós? Hominal. Os mais difíceis de se entender. É a natureza humana. E aí é por isso que nasce a nossa dificuldade, que é uma delas mais que é compreendida, mas não se deve ser tratada por outra pessoa, senão pelo próprio enfermo, o depressivo. Porque a doença é da alma, é o espírito e não o corpo. Aí é interessante. Vamos falar da medicina, do médico, só para elucidar algo que iremos ver. Um médico que se forma em clínico geral vai atender todos os tipos de enfermidade, menos a depressão. Ele entende que é da alma, mas ele não pode nem falar, porque ninguém vai entender. Nós não buscamos entender essa questão. E vamos agora entender lá na Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deus usou da terra o pó, molhando, se tornou argila, homo, onde nasceu a palavra homem. Só então, com ele, bem traçado, amassado, moldou o homem do barro, da argila. Mas não tinha vida. Ele assopra na narina o fogo da vida, a alma, o espírito, a alma vivente. Por que vivente? Porque vivia, vive, que é hoje, e viverá, que é amanhã, após a morte. Vivia em outra vida, vive nessa vida, viverá após a morte. Porque a alma não morre, o espírito não morre. Morre é o corpo. Veja bem isso. Ou vejamos bem isso. A diferença, a gente não se preocupa. Devemos sempre analisar as parábolas. Os versículos que estão sempre em dúvida. Ou então, se estamos aceitando assim, estamos comprando gato por lebre. Vamos ter cuidado, porque nós vamos prestar conta com isso. Ora, os talentos, que aquele que recebeu enterrou. Isso é importante a gente lembrar dessas questões. Então, com isso, é que devemos falar também em outro capítulo. Lá na Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 e 8, fala da transformação da terra. Pois o que é da terra, do pó, voltará à terra. O que é de Deus, voltará a Deus. Está falando a carne, é pó, é da terra. O sopro é de Deus, veio de Deus e volta a Deus. Prova que não morre. Morre é o corpo. E somos mais vivos após a morte do que aqui. Porque aqui somos limitados. Enquanto lá temos mais uma liberdade de estar aonde queremos estar. Aqui precisamos usar diversos meios de se transportar esse nosso peso. Pois é, vamos botar um pouquinho para funcionar. Tem muito livro para estudar.
Tem muito livro. Eu não vou citar aqui, porque vocês não estão entendendo. Mas no procedimento, no processo do, do andar da carruagem, nós vamos chegar lá. Ok? Então, é isso. Vamos abrir nossos olhos. Os nossos erros, que é os nossos pecados, como é conhecido, mas deva ser erros. Depois você vai entender por que a gente chama pecado. São faltas de conhecimento nosso, falta de conhecer a realidade, aquela que se fala muito a verdade. Portanto, pelos, ou melhor, portanto, eles é que são os resultados de nossas enfermidades física e morais. Os erros, repetindo, os pecados. Por que pecado, né? É erros. São as montanhas de lixo que se faz para Deus o poderoso recurso para uso em benefício de seus filhos, a reconhecer a alma na carne, a alma na carne. Compreender as limitações e imperfeições humanas. Aí surge as necessidade de encarar os empecilhos na vida. Pois é um trabalho contínuo, que por ele nos esperta ao trabalho e estudar. É uma jornada pessoal e não existe forma mágica. É o estudo, meus irmãos, que nos esclarece tudo o que precisamos entender na nossa jornada evolutiva. Porque nós vamos evoluir. Jesus nos convida a ser feliz na vida. Então, eu vou ficar por aqui. Não vou me alongar para não ficar muito cansativo para vocês ouvirem. Porque tem e vem mais vídeo. Assim é se Deus quiser. Jesus nos ilumine, nos inspire e nos envolva no nosso coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado.